Bom, hoje nós vamos falar sobre as três leis sistêmicas, né? Eu vou explicar um pouquinho como que funcionam as leis. As leis são para todo o universo. Então, o que que acontece? Ela pode ser usada em todos os ambientes, em todas as profissões empresariais, na pedagogia sistêmica, dentro da nossa própria família. Então, a gente, entendendo a lei ou não, ela está regendo o universo, mesmo que nós não conhecemos ela e também não sabemos como ela existe, ela vai acontecer dentro do nosso sistema familiar. Então, a primeira lei que eu vou explicar é sobre a lei do pertencimento. Então, o que é pertencimento? Todos nós, né, pertencemos a um sistema, mesmo que a gente pode falar assim, tem um parente e eu não aceito ele, né, dentro do meu sistema familiar, por alguns motivos. Você vai excluir aquele indivíduo da sua família. O que que vai acontecer? Houve uma exclusão. Então, o sistema ele não vai trabalhar em harmonia, porque todos têm direito a pertencer. Um exemplo também bem simples, né, que muitos podem não entender, é a questão, por exemplo, do aborto, né? Quando isso acontecia também muito no passado, né, que é a questão da medicina, muitas mulheres não tinham condição de ir ao médico, então criavam seus filhos dentro de casa, né, com parteiras, e abortava, né, às vezes voluntariamente, a maioria era voluntariamente naquela época. E quando e aí ela tem depois outros filhos, né? Isso aqui é um exemplo bem simples para você entender a lei do pertencimento. Então, quando essas mulheres têm outros filhos, elas falam, um exemplo, né? Uma família, uma mãe que teve 5 filhos, mas o primeiro ela abortou, né? De forma natural ou da forma que foi. Nesse momento não interessa como que foi feito esse aborto. E quando ela vai falar, se alguém perguntar para ela quantos filhos você teve, e ela fala, eu tive 5 filhos. Mas na verdade ela não teve 5, ela teve 6 filhos. Por quê? Porque né, abortou, mas ele pertenceu ao sistema e ele pertence ao sistema, mesmo que ele não tenha vivido, né, que ele não teve o direito de nascer, porém ele pertence a esse sistema. Então houve uma exclusão. Então a lei do pertencimento é essa: todos têm direito de pertencer, né? Nós não podemos excluir ninguém da nossa família, ninguém, mesmo que eu não goste, que ele siga padrões diferentes, ele tem que pertencer à nossa família. A segunda lei é a lei da hierarquia, né, e a lei da ordem. O que que significa? Quem vem primeiro, né, ele tem autoridade sobre quem vem depois. Mas essa lei é uma lei também que ela é um pouco, como eu vou explicar para vocês, um pouco polêmica, porque muitas vezes as pessoas não entendem sobre a lei e falam, por que quem vem primeiro tem direito e eu que cheguei no final não tem, né? Então há alguns conflitos, tanto familiares como também numa empresa, como dentro de uma escola. Então, um exemplo bem simples: quem vem primeiro dentro de uma família? O pai e a mãe. Porque eles são maiores do que nós, né, enquanto filhos, e eles nos deram a vida. Então, a gente tem que respeitar eles e nunca pensar, eu sou melhor porque eu sei fazer isso, eu sou filho, mas eu aprendi coisas mais modernas, eu sei mexer no computador, eu sei fazer tantas coisas que meus pais não sabem, então eu sou melhor do que eles. Isso vai dar um conflito também nas leis, né? Então vai ter uma desarmonia dentro do sistema familiar. Vai ter brigas, vai ter contendas. Muitas vezes a gente não entende por quê, porque a gente está infringindo as leis, as ordens da lei. Então o pai e a mãe vêm primeiro, então eles nos deram a vida, então os irmãos é a mesma coisa. O primeiro irmão, né? Então você tem, por exemplo, 3, 4 irmãos. Quem que vem primeiro? Né? Não que você tem que fazer tudo que o seu irmão mais velho fala, mas ele veio primeiro do que você, ele tem mais experiência, ele tem mais tempo de vida do que você, então tem que haver esse respeito na ordem, nessa hierarquia. E aí, levando agora um pouquinho lá para a nossa pedagogia,
essa lei, né? Quando você chega dentro de uma escola, aí lá tem uma diretora, uma coordenadora pedagógica, ou então de repente você veio também para uma sala de aula que já passou uma outra professora, você é a segunda professora chegando para aquela sala de aula. Você não pode excluir a primeira professora, porque ali tem um pouquinho dela, né? Ela deixou um trabalho bem feito ali, então você tem que acolher aquela professora, você tem que acolher aquela diretora, porque quando você acolhe, né, a sua sala vai ter harmonia. Se você chega e exclui tudo, ou então você fala, ah não, do jeito que ela ensinou tá errado, desse jeito não funciona, eu vou ensinar agora do meu jeito. Essa sala não vai ter aprendizado, não vai ter harmonia. Por quê? Porque você está infringindo a lei do pertencer. A lei do pertencer não, a lei da hierarquia e da ordem. E a terceira lei é a lei do dar e receber, né? Uma palavra que a gente usa muito nessa lei é a lei do tomar, porque ela é uma lei, o tomar é uma palavra ainda mais profunda do que o receber. Essa lei, que também a gente tem que ligar ao equilíbrio, ela significa o quê? Que eu dou, mas eu também preciso receber, na mesma proporção. Então, um exemplo, num relacionamento de casal, né? Tanto a esposa quanto o marido, né, eles têm que se doar um ao outro, mas tem que ter uma proporção, tem que ter uma igualdade. Se um doa demais, né, o outro vai se sentir sobrecarregado e ele vai afastar, né, e ele vai sentir que ele não é capaz de também retribuir. Então você tem que doar, mas você também tem que receber. Então é a mesma balança, o peso tem que ser igual. E isso serve para o relacionamento de casal, isso serve para dentro do ambiente escolar, isso serve para amizades, né? Quando você doa demais para uma amizade, você também sente que há um desequilíbrio, então tem que haver, você tem que estar sempre doando, mas você também tem que estar recebendo, para que tenha um equilíbrio desse dar e receber, ou desse dar e tomar, né? A gente não pode só dar. Um exemplo também que eu vou explicar aqui, que é muito interessante, que eu aprendi essa lei dessa forma. Muitas vezes a gente fala, mas eu fiquei em casa, eu cuidei dos filhos, eu lavei, passei, cozinhei, e sua esposa saiu para trabalhar, e aí agora que é a hora da gente, né, colher os frutos de todo esse trabalho, pode haver uma separação, ou pode haver algo que conflito, você fala assim, mas por quê? Porque você deu demais e esqueceu de você. Então, quando você perceber que está tendo um desequilíbrio, você para de doar e doa para você. Aí você doa para você, vai em busca dos seus sonhos, das suas coisas, para que também essa lei possa, né, trabalhar e dar o equilíbrio dentro do sistema familiar. Essas leis, né, foram estudadas e foram descobertas pelo filósofo, pelo Bert Hellick. E ele fala o seguinte, mesmo nós concordamos ou não com as leis, elas vão funcionar. É a mesma coisa como a lei da gravidade. Muitos podem acreditar e muitos não, mas ela existe, né? E ela vai continuar trabalhando. Quando entendemos as três leis e colocamos ela em prática em nossas vidas e começamos a fazer esse movimento para que possamos mudar, tudo ao nosso redor vai mudar, né? Então vai mudar o nosso relacionamento familiar, com os nossos filhos, com o marido, com os nossos pais, vai mudar dentro do ambiente escolar, né? Quem veio primeiro, qual foi o aluno que chegou primeiro e quem é o aluno que chegou por último, né? Você tem que, os pais pertencem àquela escola, pertencem àqueles alunos, então quem chegou primeiro na escola não foi nós, não foi vocês professores, né? Foi os pais. Então quando você começa a entender e a respeitar essas ordens, o aprendizado e a harmonia dentro daquele ambiente escolar, ele funciona. Mesma coisa para a empresa, mesma coisa para o jurídico, porque a constelação familiar hoje ela começa a trabalhar também muito já na parte jurídica, né? Muitos tribunais já estão trabalhando com essa questão das leis sistêmicas, né? Os advogados já estão trabalhando com isso, os professores já estão trabalhando com isso, então são leis que realmente mudam toda a nossa visão. E no próximo vídeo eu vou estar depois explicando cada lei, o passo a passo melhor para vocês. Isso aqui foi só para vocês entenderem um pouquinho das leis, porque nos vídeos vão estar sempre falando sobre as leis, para que você possa realmente falar, não, agora eu já sei qual é essa lei, qual que é aquela, e você possa começar a interagir, né, nos vídeos, comentando e perguntando as dúvidas que vocês têm, que eu vou ter o prazer de estar respondendo para vocês. Então, depois passa lá no canal, deixa o seu
toca o sininho e coloque seus comentários, que eu posso estar ajudando vocês a cada vídeo. E até o próximo vídeo.